alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Nós aqui somos voluntários dispostos a falar da doutrina espírita, a doutrina de Allan Kardec, a doutrina que revive Jesus na sua simplicidade e grandiosidade ao mesmo tempo. Neste programa teremos muitos convidados. Esses convidados são pessoas simples, são pessoas estudiosas e que querem levar a todo aquele que precisa do Evangelho de Jesus de uma maneira sempre diferenciada, porque cada um tem a sua característica, mas sempre de uma maneira séria e eficaz o uso do Evangelho. Estamos aqui com o nosso irmão Flávio, que não foge mais, porque a gente não deixa, vem de longe, vem de Curitiba para gravar com a gente, mas Flávio tem uma experiência boa nas questões da obsessão, da desobsessão e da mediunidade, então a gente aproveita toda essa carga para levar até você de uma maneira bem edificante. Flávio, que bom que você veio, seja bem-vindo. Muito obrigado, nosso cordial, olá a todos que nos acompanham, os nossos agradecimentos já pelos adjetivos que nos ornam, a personalidade desnecessária, mas muito obrigado. Olha, depois de que Emmanuel se sentiu um crocodilo diante do estudo do Evangelho, eu não consigo parar de falar isso, porque a gente estuda e a gente ainda se sente pequenininho. Então, quando a gente fala que uma pessoa estuda, é porque a gente já vê que aquela pessoa está um pouquinho adiantada na questão do conhecimento do Evangelho. Mas, Flávio, vamos ao que nos interessa hoje. Nós vamos falando sobre a obsessão, a desobsessão, e hoje o Flávio trouxe para nós um pouco de como é que se processa a desobsessão, com algumas técnicas, e uma empregada lá no Lar Espírita Maria de Nazaré, qual o Flávio faz parte ainda do grupo? De segunda-feira não. Por causa de estar estudando em Curitiba, trabalhando em Curitiba. Mas mesmo assim, assim que pode, está lá nos auxiliando. Flávio, o que você trouxe para nós hoje sobre o processo em si da desobsessão? Bom, dentro do que a gente pode chamar de técnicas de desobsessão, técnicas aplicadas à obsessão, uma muito difundida é uma técnica de nome apometria. Certo. Para a gente abordar primeiramente o que significa apometria e o que é que caracteriza como técnica para a desobsessão, nós vamos mais uma vez recapitular os fundamentos da obsessão estudados por Allan Kardec. Ótimo, as pessoas saberem que ninguém está fazendo nada fora do Kardec. Isso. E nós vamos mais uma vez, se nos permitem a redundância na pergunta, chamar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos atos? E os espíritos são enfáticos em dizer: influem muito mais do que supondes. E influem de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a gente já esclareceu, já tratou nos programas anteriores o caráter dessa pergunta, mas o que vai ficar para nós como base, para nós entendermos, é que os espíritos não falaram que tipo de espíritos que nos influenciam. Certo. Os espíritos nos influenciam. Eles podem ser bons ou podem ser maus, de acordo com o quê? De acordo com quem se abre a estas influências. Então, de acordo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós somos envolvidos por uma atmosfera proveniente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos, e essa atmosfera é que causa uma afinidade para que estes espíritos, bons ou maus, nos influenciem. Certo. Então vai depender da nossa abertura. Para ficar um pouquinho mais claro. Sim. Porque o Flávio tem uma linguagem bem Divaldo, assim, Não, mas é bem isso. Então cria essa atmosfera psíquica, se é que nós poderíamos nos expressar assim, que é oriundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por que a gente diz isso? Porque esse é o fundamento que Kardec vai usar para abordar a obsessão na Gênese, no capítulo 14, nos itens 45 e os que se seguem, 46, 47 e 48,
onde ele vai abordar a obsessão de um ponto de vista mais geral. A Gênese veio depois do Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns ele trata a obsessão, no caso dos médiuns, é mais específico, e a obsessão tratada no Livro da Gênese ela é mais geral e ela tem maior ligação com a pergunta 459. Digamos que é mais para todas as pessoas. Isso. E o Kardec no Livro dos Médiuns aborda a questão dos médiuns obsediados. Exato. Que são muitos, né? Sim. Muitos. Então o que ele vai dizer no item 45 da Gênese? Ele vai dizer que a obsessão ela é uma ação persistente de um espírito, né, mau que exerce sobre um indivíduo. Certo. Então ele pode ser desde a mais da menor influência moral até o ponto dessa influência se agigantar de modo a tomar posse das suas vontades, dos seus sentimentos, em algumas questões físicas, no caso, por exemplo, da possessão, da subjugação. Certo. Pode ser moral ou física. Então tem esses graus de obsessão. Sim. Então o Kardec ele vai dizer no item 46 da Gênese que a causa dessas obsessões, quer dizer, a causa dessas influências que os maus espíritos exercem sobre um indivíduo, a causa é sempre uma imperfeição moral. Certo. Então, assim, os bons espíritos, as pessoas boas, geralmente não são obsediadas. Não, elas são influenciadas por bons espíritos. Influenciadas por bons espíritos. Então, começamos a compreender que ninguém é vítima de nada. Isso. Em palavras, né? Bem claras, nós não somos vítimas de nada, nós permitimos porque abrimos brechas. Até esse ponto, por exemplo, Kardec vai dizer que para se sanar essas influências dessa obsessão simples, importa que o indivíduo se melhore. Isso a gente já deixou claro no último programa, que trabalhe por se melhorar. Esse é um ponto onde ainda o indivíduo pode fazer por si. Certo. E aí a gente até trouxe o caso da Revista Espírita de 1863, isso, da Fredegunda, onde era um caso de obsessão que ela já não conseguia mais se livrar. Certo. Inclusive, né, era sufocada. Isso, né? Dada a gravidade da influência que a senhorita Júlia sofria. Certo. Então, é nesses casos que Kardec vai dizer que importa a ação de um terceiro. Certo. E aí, quando a gente pensa na ação desse terceiro, para a gente entender o que é que esse terceiro vai fazer, obviamente o terceiro vai ser aqui a ação de um centro espírita, de um grupo destinado a trabalhar com casos de desobsessão, certo, com uma técnica que a gente vai abordar, que é a apometria. Certo. Então, para a gente entender como é que se manifesta a ação desse terceiro, a gente tem que entender do ponto de vista do espírito, como é que fica a pessoa que sofre essa influência obsessiva. Ela começa a mudar alguma coisa nela, né? Isso. O comportamento. Do comportamento vai se manifestar para essa atmosfera que a gente vinha se referindo. Essa atmosfera psíquica. Essa atmosfera aqui é formada pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos atos, consequentemente. Certo. E o que Kardec vai dizer na Gênese, né, os itens que se seguem, também nós vamos encontrar em obras póstumas e na Revista Espírita. Que o indivíduo que sofre essa influência por longo tempo, ele se vê envolto por uma atmosfera fluídica perniciosa. Um exemplo. Se nós nos encontramos em rompantes de ódio que nós não conseguimos controlar, e que frequentemente nos nossos momentos de pensamento conosco mesmo, nós refletimos e vemos que isso foge da nossa forma de agir, da nossa personalidade, a gente observa que isso muitas vezes foge ao nosso controle, frequentemente a gente pode se encontrar nos expostos dessa qualidade, possíveis talvez sofrendo uma influência. Seria uma emanação? Isso. É uma emanação do ser e que entra em afinidade com os espíritos na mesma sintonia, na mesma emanação. Exatamente. Toda vez que a gente se encoleriza, a gente se enraivece, a gente se enciuma, a gente se inveja, a gente se exacerba em sentimentos morais, pensamentos morais muito intensos, existe uma atmosfera
do ponto de vista do espírito, que nos envolve. Essa atmosfera fluídica que Kardec vai dizer é que quando a gente sofre essa influência, ela ganha força. Olha a palavra que vem, ganha força. Flávio, só para dar uma exemplificada, é como, por exemplo, num caso que alguém vai ser linchado. Alguém começa e aquela coisa é exacerbada, os outros se contaminam com aquilo e levam, porque já tem vontadinha de fazer. Poderíamos dizer que sim. É só para não é todo momento, mas se você tem já a vontadinha de fazer algo ruim, aquilo é aflorado e o outro sente e junta todo mundo. O que importa dizer é que isso é alimentado por aquele que sente. Certo. Igual no exemplo que a gente cita da obsessão. Certo. A gente se entrega ao rompante de raiva. Certo. Os espíritos nos influenciam a manter essa raiva e a gente colabora mantendo essa raiva. Então é um ciclo que vai se alimentando e é o que Kardec vai dizer. Alimenta, então. Isso. Seria quando a gente alimenta aquele sentimento ruim, porque o outro está ajudando a alimentar. Isso. Muito bem. Então, Kardec vai dizer que desses fluidos que importa desembaraçar primeiramente aquele que sofre um processo de obsessão grave e que ele por si só já não consegue. Por quê? Porque falta uma qualidade do espírito que é a superioridade moral. É essa superioridade moral e a falta dessa superioridade moral é que nos coloca em relação com a influência desses espíritos maus, fundamentados lá pela pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos atos, influem a tal ponto que de ordinário eles que vos dirigem. Eu acabei de lembrar uma coisa que você está falando sobre a sintonia. O Chico Xavier, como ele fazia muita caridade, ele estava numa sintonia boa, constante, mas existiam espíritos que faziam uma verdadeira vigilância para pegar o Chico num erro e ficavam lá vibrando contra. Só que a sintonia do Chico era um pouco mais elevada. E houve uma ocasião em que Chico se deixou envaidecer e acabou cometendo um erro falando o que não devia. Aí ele pergunta para Emmanuel: mas Emmanuel, por que você permitiu que eu fosse enganado? Para você saber que você não é infalível e você se deixou levar pela vaidade. Você veja que os espíritos influenciaram ele no momento que ele abriu a brecha. Evidentemente que a superioridade moral é a meta dos espíritos que, como nós, encarnam. Exato. Então, Sim. todos nós buscamos, de uma maneira consciente, sobretudo os espíritas, essa superioridade moral, essa elevação moral. Sim. Então, evidentemente que a obsessão ela se faz mais grave em indivíduos que muitas vezes nem pensam na superioridade moral. Não consideram, nem sabe que tem isso. Não consideram isso na vida prática. Então, se deixa envolver a tal modo que não consegue mais se desembaraçar desses fluidos. Sim. E, consequentemente, dos pensamentos que assaltam a mente. São os pensamentos, os sentimentos. Uhum. Porque, de alguma forma, a gente se vê embaraçado por esses fluidos. E Kardec vai dizer que no trabalho, no exercício da desobsessão, importa primeiro desembaraçar quem sofre essas influências desses fluidos. Certo. Primeiro ponto. Certo. O segundo ponto é necessário não só a ação mecânica, quer dizer, de agir sobre os fluidos através do passe, através da bioenergia, através da fluidoterapia, como a gente costuma dizer. Necessário também se faz agir sobre a inteligência que provoca o fenômeno. O obsessor. O obsessor. De que forma dissuadir o obsessor dos seus propósitos e levá-lo ao arrependimento pelo mal que pratica. E como é que Kardec propõe isso? Isso fazendo evocações para administrar uma educação moral específica. Certo. Ele deixa isso muito claro no livro da Gênese. Digamos assim que ele disse assim: tudo bem, nós vamos formar um grupo, nós vamos trazer o espírito, mas é necessário que esse grupo também esteja preparado com a superioridade moral. Exatamente. Conforme nós deixamos claro no último programa, o que é que o terceiro vai ter?
o grupo espírita, o centro espírita, né? O que ele vai ter? Ele vai ter aquilo que a pessoa não tem. Ele vai ter a superioridade moral. Porque necessário vai se fazer, como diz Kardec, impor a autoridade moral sobre o espírito para que ele consiga dissuadir os seus propósitos. Como o caso da Fredegunda, né? Que Como você contou exatamente, como o caso da Fredegunda. Ela não ousa olhar para eles. Para os bons espíritos. Né? E isso, como diz Kardec, através de uma educação moral habilmente ministrada. Por que a gente preparou o terreno, né? Preparou o meio de campo, né? Dentro do que preconiza Kardec? Porque a apometria ela vai entrar nesse contexto. Então, a apometria ela é um contexto onde, né, os trabalhos destinados à desobsessão, né, tem-se, né, a característica de desembaraçar aquela pessoa que sofre das influências e conversar com as inteligências que provocam esse fenômeno. E assim, Flávio, já que a gente começou a entrar no assunto que é o assunto do dia hoje, né? A apometria é uma técnica de desobsessão, né? Então, tem casas espíritas que não usam, né? As casas espíritas que usam, como é que funciona isso? Perfeita pergunta. Porque assim, ó, quando a gente vai ler o livro fundamental da apometria, que é um livro chamado Espírito Matéria, igual a Novos Horizontes para a Medicina, cujo autor é o Dr. José Lacerda Azevedo, na edição nova, na última edição, na introdução dessa edição, no 5º parágrafo, o Carlos Barradas, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos com o fundador da apometria, que é o José Lacerda, ele vai dizer de uma maneira muito sucinta, né, que ele defende a tese que a apometria, sem constituir ciência, filosofia, doutrina ou religião, é um conjunto de técnicas e procedimentos psíquicos que foram instrumentalizados pelo Dr. José Lacerda Azevedo e operacionalizados pelo Dr. José Lacerda Azevedo ao longo de 20 anos de trabalho, desde meados de 1960. É uma técnica brasileira, então. Isso. Então, ele é, uma maneira muito resumida, é isso. É um conjunto de técnicas e procedimentos psíquicos. Ele não tem a intenção de ser a continuação do espiritismo, ele não tem a condição de ser uma nova religião, ele não tem a pretensão de ser algo que se estenda e complete a doutrina, não. Ele é só um conjunto de técnicas e procedimentos. Quer usar, usa. Não Isso. quer usar, não usa. Porque tem casa espírita que pratica a desobsessão de outra forma. Tipo, sem a presença do obsediado. Tem casa espírita que vai lá na casa da pessoa, que eu já acho meio difícil, né, você sair do teu ambiente. Mas, Flávio, o que precisa então para formar um grupo apométrico e o que acontece em si na obsessão, nesse processo? Muito boa pergunta, Josi. O que acontece nessas reuniões destinadas à desobsessão com os recursos das técnicas da apometria é aquilo que o Kardec já preconizava no livro da Gênese. Então, é uma reunião, né, em um grupo de algumas pessoas que se destinam a quê? A desembaraçar a pessoa que sofre a obsessão dos fluidos perniciosos que ela se vê envolvida. E é uma pessoa que se destina a ministrar, né, uma educação moral de forma hábil com os preceitos da doutrina, a inteligência que provoca esse fenômeno. Então, como é que funciona um trabalho de apometria? Então, basicamente, o número de pessoas que necessitam são 3. 3 por quê? Uma pessoa vai falar com a inteligência que provoca o fenômeno. Esse seria o dirigente, doutrinador. Dirigente ou doutrinador que vai, de alguma forma, né, através de educação moral habilmente administrada, impor a sua autoridade moral no sentido de levá-lo ao arrependimento. Um médio de incorporação que muitas vezes manifesta o espírito, que é a inteligência com a qual o doutrinador ou o dirigente vai dialogar. E um médium de fluidoterapia, que é quem manipula os fluidos do plano dos espíritos
para desembaraçar a pessoa que sofre essa influência. Então a equipe são 3, no mínimo, e o obsidiado. Isso. Certo. Esses 3, né, esse grupo que trabalha ali, esse grupo tem que ser um grupo. O que esse grupo precisa? Porque as pessoas acham assim: eu quero trabalhar na apometria, eu quero ser nutrifeira da apometria, né? Porque às vezes ela não sabe, vamos dizer assim, o contexto todo, a necessidade. O que aquele trabalho precisa? Perfeita pergunta. Basicamente assim, o conhecimento do espiritismo fundamental. Para quê? Para alicerçar os conhecimentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Isso é um conhecimento que a gente pode colocar na condição de conhecimentos técnicos. Conhecer bem, né, as leis da apometria, porque apometria, como o José Lacerda de Azevedo, que era um médico gaúcho, desenvolveu, né, as técnicas ali no meado de 1960, significa além da medida, né? Então é um conjunto de 13 leis, né, que constituem técnicas. Então deve-se conhecer essas técnicas. E esse grupo então tem que estudar essas técnicas. Isso. Não é chegar e entrar na sala. Não. Evidentemente que esse é o conhecimento técnico. Ele é importante, mas ele pode se colocar em segundo plano. Porque basicamente o que vai ser mais exigido nos trabalhos de desobsessão é a superioridade moral do grupo. Muito bem. Muito bem, porque o pessoal acha assim: eu vou lá para trabalhar na apometria. Na verdade, gente, você tem que ter perfil. É assim, o conhecimento técnico do espiritismo e o conhecimento do Evangelho de Jesus, eles é que vão preparar a superioridade moral de quem vai exercer o trabalho de desobsessão. E vai preparar onde? Vai preparar no dia a dia. Ele tem que estar disposto a isso, né? Isso. Ele tem que estar disposto a renunciar a si mesmo para buscar essa superioridade moral, para ter condição de impor essa autoridade a um espírito que influencia de forma prejudicial, má, perniciosa, aquele que vem buscar auxílio. Então veja, né, Flávio, você está falando, a pessoa precisa ter conhecimento e disciplina moral, que é justamente quando você começa a combater as más tendências, que é o que nós viemos falando aqui neste programa todos os meses desde que nós começamos ano passado. A sua melhora vai fazer com que você se proteja e que você possa sim ajudar teu próximo trabalhando, por exemplo, na apometria. Do ponto de vista de quem pratica a apometria, quer dizer, de quem participa de trabalhos destinados à desobsessão, o Kardec é enfático em dizer na Revista Espírita, de 1864, em janeiro. Seguramente é nos casos de obsessão, né, onde o médium se vê mais exigido. Exatamente. Quer dizer, de todos os trabalhos da natureza mediúnica, é na desobsessão com ou sem técnicas da apometria. Sim. Onde os médiums, né, as pessoas que participam, são mais exigidas na sua superioridade moral, nos seus conhecimentos, né, na sua elevação. Flávio, então, digamos assim, vamos ver como é que funciona o processo para o pessoal entender. Eu vou a uma casa espírita, por exemplo, vou citar o Maria de Nazaré, que é a casa que a gente mais conhece. Então, digamos assim, a pessoa vai ao Maria de Nazaré, ela faz o atendimento fraterno, depois que ela faz o atendimento fraterno, quando ela pega a sua ficha, lá está lá a apometria. Ela precisa ter medo disso, porque assim, ela vai olhar assim, o que é isso aqui, né? Aí ela vai, pelo menos na nossa casa lá, é assim, ela tem que tomar os passes antes. Por que tem que tomar os passes antes? Por que ela tem que entrar sozinha na sala? Por que ela precisa ter medo disso aí, Flávio? Ótimas perguntas, né? Por quê? Existem várias formas de se trabalhar com apometria, né? No Lar Espírita Nazaré, a gente, né, instituímos, né, como forma que a apometria, a pessoa vai se submeter à apometria depois dos passos isolados. Por quê? Porque quando tu observa o estudo que Kardec fez
daquilo que causa a obsessão, quer dizer, as imperfeições morais, né, necessário se faz que ela precise de um tempo para que ela se acerte disso. Então ela vai assistir, quando toma os passes, as palestras, né, ela vai, de alguma forma, ela vai se afinizando com os conceitos do Evangelho, e de alguma forma ela vai procurar refletir numa mudança de pensamento. E obviamente que, para se, pelo menos no Maria Nazaré, né, para se submeter à apometria, deve-se primeiro passar pelo atendimento fraterno. Se sair a apometria no atendimento fraterno, ela vai fazer depois os passes. E uma coisa que a gente muito observa é que a pessoa vai ao atendimento fraterno, vai ao Maria Nazaré porque ela quer uma apometria. E ela se frustra quando não consegue a apometria. E a gente que conhece, por exemplo, o que causa a obsessão, né, o sofrimento que gera a obsessão, a gente se espanta porque a pessoa era para ficar feliz e não triste. Não saiu a apometria? Aí a pessoa se frustra no sentido, eu queria que saísse uma apometria porque o meu problema só se resolve com a apometria. E a gente, às vezes, quando a gente tem contato com essas, né, com pessoas assim, a gente pergunta para a pessoa, mas o que é apometria? E a pessoa pensa, ela não consegue responder, ela tem dificuldade para responder. E às vezes ela nos devolve assim, dizendo, mas é uma pergunta injusta, porque você sabe o que é apometria, por que está me perguntando? É uma questão meio lógica, porque se a gente tem um problema e sabe a solução, né, a gente deveria conhecer o que realmente é a solução. Por exemplo, a gente não chega na frente do médico, quando vai se consultar, com um problema que a gente às vezes pensa que sabe, chega para o médico e fala, eu preciso de uma quimioterapia. O médico vai no mínimo perguntar para você, mas o que é uma quimioterapia? Por que você acha que precisa de uma quimioterapia? E a gente não vai saber responder. Olha, nós temos muito assunto ainda, Flávio. A gente tem que fazer um programa só sobre o comportamento. Eu quero agradecer que você veio, explicou bastante coisas boas. Pessoal, fiquemos com essa reflexão.